Bom, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa, né, do Revisando. Hoje a ideia é revisar a parte de contabilidade, que para a prova da Polícia Federal, né, acho que junto com informática, são as duas matérias aí que dominam, né, no sentido de quantidade de questões, tá? É claro que o grau de dificuldade depende aí do conhecimento de cada um, tá? Por isso que justamente a gente está aqui para tentar conquistar, ganhar mais um pontinho ou outro que pode fazer uma diferença. Dicas aí importantes que pode, de repente, facilitar e você ganhar mais um ponto ou outro. Hoje a sexta-feira foi bastante agitada, né, com relação a essa votação do STF. É claro que a gente gostaria que isso já tivesse decidido já há um bom tempo, para a gente poder estar na tranquilidade do estudo, mas fazer o quê, né? Faz parte da brincadeira, com emoção, né? Com emoção. Mas afinal, garantida é a prova para domingo, dia 23. Legal. Espero que todos façam uma boa prova, que tudo transcorra na maior tranquilidade. E a nossa parte aqui é auxiliar, ajudar vocês com mais essas dicas também. Pessoal, lembrando que depois da prova, assim que a gente tiver acesso à prova, né, um aluno tirar uma cópia, mandar para nós, a gente já começa a dar uma olhada e faz aquele gabarito inicial. Lembrando que gabarito inicial, sabe como é que é, né? Pode gerar discussão, pode... Tem muito colega, muito cursinho que nem curte, né? Não, espera, porque o primeiro corre o risco de falar bobagem, falar besteira, né? Então, não, dentro do ritmo de cada um, dentro da velocidade de cada um, analisar e ver se a questão, né, tá legal, não tá legal, que tipo de resposta pode. Mas é claro que o recurso só depois quando sai o gabarito. Perfeito? Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui com vocês hoje. Milton Ueta, já está a postos, Milton? Pode começar com o pessoal aí, é contigo. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer uma revisãozinha de contabilidade. Vocês devem ter recebido este material aí, né? Maria, recebeu? Alô, Maria? Oi, sim, recebi, imprimi, tá Recebeu. aqui. Uhum. Então, aqui, ó, você pode ver que tem todo o programa que está no edital da matéria, 12 tópicos. E aí eu fiz uma seleção, né? Porque a essa altura do campeonato a gente não consegue revisar tanta coisa aqui, né? Todo esse conteúdo. Então, eu fiz uma seleção de questões tentando abordar o máximo de tópicos possível do edital. Agora, para quem está aí, tem alguma programação para depois dessa aula, eu estimo que a gente vai levar em torno de 1h30, 2 horas aqui, viu? Então, eu não tenho certeza se a gente vai estender 1h30 ou 2 horas. Mas minha intenção é esgotar todos esses tópicos que estão resolver todos esses exercícios que estão nessa lista. Então, vamos começar já. Está aqui, ó. Prova de 2018. Em tudo questões da Sebrasp. Estão vendo aqui, ó? Tudo questão da Sebrasp. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue os itens subsequentes. Olha, a primeira questão está falando do objeto da contabilidade. O segundo está falando do objetivo. Tá? E outro terceiro está falando de técnica contábil. Então, quem se eventualmente imprimiu esse material, eu sugiro destacar essas palavras na hora da prova, porque esta é a pergunta. A primeira questão está se referindo ao objeto da contabilidade. A segunda está se referindo ao objetivo. E a terceira está falando de técnica contábil. Bom, eu coloquei as questões mais ou menos numa sequência didática, ou seja, na sequência que a matéria é dada para facilitar o entendimento e a gente lembrar os assuntos. Agora, outra coisa também que eu chamo a atenção é que, historicamente, nas provas da Sebrasp, cerca de 70% a 80% das questões de contabilidade são conceituais, como você pode conferir aí nas questões que a gente está vendo. Então, 70% a 80%, como são, para a gente são 24 questões, 70% dá 3 e 6, em torno de 8 questões envolvendo o cálculo e o restante, tá? 16 é mais conceitual. Então, vamos ver essas 3 primeiras. Mas antes de resolvê-las, eu vou fazer um resumo dos assuntos
que essas 3 questões abordam, que é o começo da matéria. Então, em primeiro lugar, objeto da contabilidade, isso aqui cai em muitas provas, tá? É engraçado você falar, pô, mas isso aqui caiu recentemente. Sim, mas cai em quase tudo quanto é concurso, isso aqui, objeto. E aí não é admissível que um candidato vai errar uma questão dessa, né? Objeto da contabilidade é uma pergunta que é feita com frequência nas provas. O outro assunto, outra questão que é perguntada, que é a finalidade da contabilidade. Tá? Finalidade, aí ele está chamando de objetivo. Tá? Mesma coisa. Objetivo ou finalidade? Objetivo. A banca usa objetivo para o cara confundir com objeto. Ó. A intenção da banca é o candidato confundir as duas, ó, objeto e objetivo. E depois, vocês estão vendo que fala de técnicas contábeis. Mas antes, eu vou citar mais um conceito que é dado no começo da matéria, que se chama campo de aplicação da contabilidade. Então, ó, esses 3 tópicos são pedidos com frequência nas provas, caem com frequência nas provas. E o que a banca costuma fazer? Trocar esses conceitos, tá? Pega esse conceito, joga aqui e tal, para ver se confunde o candidato, tá? Eles trocam os conceitos. E aí, por último, tem as técnicas contábeis. Técnicas contábeis. Então, esses 4 tópicos aqui, ó, eu abordo no começo da matéria, quando eu ensino a matéria de contabilidade. Então, eu explico tudo isso aqui, ó, na primeira aula. Isso aqui. Objeto, objetivo, campo de aplicação e técnicas contábeis. Então, o candidato não pode esquecer que o objeto da contabilidade é o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. Patrimônio. E em contabilidade, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa física ou jurídica. Isso é patrimônio. Então, não se esqueça, objeto da contabilidade é o patrimônio. Objetivo, também chamado finalidade. Qual é a finalidade da contabilidade, gente? Para que o contador faz registro de tudo que acontece na empresa? Fez uma venda, registra, anota. Fez uma compra, anota. Vendeu, anota. Comprou, anota. Você está entendendo? Para que ele registra tudo? Para poder prestar informações. Prestar informações. É com esse objetivo ou finalidade que o contador registra tudo. A contabilidade registra tudo. Por quê? Prestar informação para quem? Para os usuários da contabilidade. Quem são os usuários? Quais são as pessoas físicas ou jurídicas que se interessam pelas informações da contabilidade de uma empresa, gente? Os investidores, os acionistas, os administradores da empresa, o fisco, imposto de renda, quer saber se a empresa está pagando imposto devido, credores, tá? Fornecedor vai vender a prazo para a empresa, quer saber se a empresa tem condições de pagar, bancos, instituições financeiras vai emprestar dinheiro para a empresa, quer saber se a empresa tem condições de pagar o empréstimo depois. Então, todo esse pessoal é considerado usuário da contabilidade da empresa, tá? Fisco, administradores, credores e assim por diante. Então, é para isso que a contabilidade anota tudo, registra tudo em livros, tá? Para poder prestar informação para esse pessoal. Os acionistas, os donos da empresa vão querer saber o que está acontecendo na empresa. O fisco quer saber se a empresa está pagando imposto. O banco vai querer saber se a empresa vai ter condições de pagar a dívida, etc. Então, esses são os interessados. Só uma complementação que, de repente, pode cair na prova de vocês, tá? Que não caiu recentemente. Esses usuários da contabilidade, ele tem uma classificação, tá? Eles são divididos em internos e externos. Quem quiser anotar aí, pode anotar, tá? Os usuários das informações, esses vários usuários que eu mencionei, eles se dividem em internos e externos, tá? Os internos são os administradores em geral da empresa, quem trabalha dentro da empresa, administradores em geral. Esses são os chamados usuários internos. O restante é tudo externo. O governo é externo, o fisco é externo. Os acionistas são externo. Você fala acionista externo? Sim, acionista não trabalha na empresa. Acionista é um mero investidor, compra as ações da empresa. Nós estamos falando de SA, nós não estamos falando de uma empresa, a padaria da esquina, onde o dono está atrás do caixa. Não, não é esse tipo de empresa que a gente está falando. Nós estamos falando de SA, tá? Em que os donos da empresa são os acionistas, quem comprou as ações da empresa. Esses são os acionistas, os donos da empresa. Eles são usuários externos. Eles não vêm na empresa todo dia trabalhar. Só uma vez por ano ele quer saber o balanço, faz assembleia para saber qual foi o resultado da empresa no ano, etc. e tal. Então é isso. Não se esqueça, em geral, os administradores em geral são usuários internos. Tá? O restante, os investidores, o mercado de capitais em geral, as instituições financeiras, os credores, fornecedores, é tudo externo. Imposto de renda, tudo externo.
E o campo de aplicação, isso também cai muito em prova. Campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômicas administrativas, chama entidade econômica administrativa, que são chamados por alguns autores de haciendas. Hacienda é uma palavra de origem italiana, obviamente, tá? Então, aqui, muitos autores chamam de entidades econômico-administrativas. São as que pode ter finalidade lucrativa ou não, entidades com ou sem fins lucrativos, não importa se é empresa que visa lucro ou não, que nem essas ONG e tal, né? Então, não importa, tá? Esse é o campo de aplicação de contabilidade. As haciendas, entidade econômica administrativa. Então, eu já falei que eles trocam muito esses conceitos. E, finalmente, as técnicas contábeis, ou seja, quais técnicas que a contabilidade faz uso para poder prestar as informações. Para você poder prestar informação para o fisco, você tem que ter tudo registrado. E aí, a empresa utiliza de técnicas. A contabilidade faz uso de várias técnicas contábeis para registrar tudo. E aí, se alguém vier perguntar, eles falam que aqui está o balanço, aqui está o livro diário, aqui está o livro razão, está tudo registrado ali. Então, tem as técnicas contábeis. E são 4. Se cair na prova, na próxima prova, gente, ó, a saber, são 4. Tá? Todo mundo tem que saber quais aqui, tá? Escrituração, demonstrações contábeis, análise de balanço e auditoria. São as 4 técnicas contábeis. É muito fácil lembrar. Escrituração é a técnica responsável pelo registro dos fatos contábeis. Tudo que tem a ver com registro é chamado de escrituração. Gente, escrituração não é o registro propriamente dito. É tudo que está associado à escrituração. Por exemplo, para a empresa fazer um registro, tem os livros próprios, chamados livros de escrituração. Livros de escrituração faz parte dessa técnica, chamada escrituração. E aí o método que a empresa usa, o contador usa para fazer o registro, método das partidas dobradas, isso aí chama método de escrituração, também faz parte da escrituração. Qual o regime que a empresa adota? Regime de caixa ou regime de competência? Também faz parte de escrituração. Então, tudo isso chama escrituração. Tá? Tudo que tem a ver com o registro. Os livros, processo de escrituração, método de escrituração, regime de escrituração, tudo isso faz parte de escrituração. Então, o contador registra durante 12 meses tudo que acontece na empresa, que interessa para a contabilidade. Ao final de cada 12 meses, ele fecha o balanço. Aí, ele faz um resumo de tudo que aconteceu no ano. São as chamadas demonstrações contábeis. Resumo, a apresentação das informações. Apresentação. Então, faz um resumo de tudo para poder apresentar lá na assembleia dos acionistas, que se reúnem para saber o que vai fazer do lucro da empresa no ano. Então, a contabilidade apresenta essas demonstrações. Está aqui o balanço desse ano, demonstração do resultado, qual foi o lucro, para os acionistas decidir o que vai fazer ali. Então, veja que é interessante que isso aqui, ó, é nessa sequência que acontecem as coisas na contabilidade da empresa. Ó. Faz registro o ano inteiro, aí faz um resumo de tudo que aconteceu, análise de balanço. O que acontece? Aí os administradores pegam o balanço do ano passado, desse ano, e comparam. Peraí, por que as vendas diminuíram? Por que esse produto aqui sobrou muito no estoque? A taxa de juros aumentou. A gente tem que evitar fazer empréstimo. Então, fica comparando para ver que decisões vão tomar. Análise de balanço. Tá? Então, isso aqui seria interpretação dos fatos. Interpretação. E, obviamente, muitos de vocês, mesmo não sendo da área de contábeis, já ouviram falar de auditoria, né? Auditoria. O que é auditoria? Geralmente é porque é para verificar se está tudo correto, né? Está tudo sendo feito da forma correta, de acordo com as leis, de acordo com as normas. Então, se faz auditoria, uma verificação, exame e verificação do que tudo que foi feito na contabilidade. Verificação. Exame e verificação de tudo que foi feito. Né? Existe auditoria interna, auditoria externa. Né? Mas isso não interessa por quê? Para a Polícia Federal não cai esses dois últimos, só cai esses dois primeiros, escrituração e demonstrações, tá? Esses dois assuntos não caem para a Polícia Federal. Né? Mas só se perguntar aqui quais são as técnicas contábeis, tem que saber esses 4. Mas isso aqui cai mais para a área fiscal. Quem vai fazer concurso para a área fiscal, cai esses dois assuntos aqui. Não interessa muito para a gente. Essa análise de balanço também é chamada análise das demonstrações financeiras. Essa análise de balanço. Então, está aqui, olha que interessante, gente. Isso aqui é o começo da matéria. Objeto da contabilidade, patrimônio, objetivo ou finalidade, prestar informações aos seus usuários. Qual é o campo de aplicação? As IENDAs, as entidades econômicas administrativas.
E quais são as técnicas contábeis? Escrituração, demonstrações contábeis, análise, balança e auditoria. Que da hora! Você vê com esse conceito aí, você marca essas 3 questões aí da prova. Inacreditável. Olha aqui, ó, primeira. Objeto de estudo da contabilidade, qual é? O patrimônio, já falei para vocês. E aqui ele falou que são as entidades econômico-administrativas. Peraí, entidade econômica-administrativa são as aziendas. E a azienda não é objeto da contabilidade. É o campo de aplicação da contabilidade. Está vendo como que eles misturam? Então, essa entidade econômica-administrativa mencionada aqui são as aziendas que ele está mencionando. E a azienda não é objeto da contabilidade. A azienda é o campo de aplicação. Então, esse primeiro item está errado. O segundo, o principal objetivo da contabilidade é fornecer informações. Nossa, justo o que eu falei, ó. O objetivo ou finalidade da contabilidade qual é? Prestar informações úteis sobre o patrimônio da entidade para diversas finalidades, ou seja, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Tranquilo. Então, questão 2, certo. E o 3, análise de balanço não é considerada técnica contábil. Errado, já falei. Análise de balanço é uma das técnicas contábeis, tá? Então, recordando, escrituração, demonstrações contábeis, análise de balanço e auditoria. São as 4 técnicas contábeis que tem que memorizar. Então, o que nós temos por enquanto? Então, a primeira questão, objeto da contabilidade, né? Errado. Não são as entidades econômicas administrativas. Econômica administrativa é o campo de aplicação, isso aqui. Então, a primeira está errada. A segunda está dizendo que o objetivo da contabilidade é prestar informações, certo? A terceira, análise de balanço não é técnica contábil. Errado. Aí, ó. Então, já respondemos as 3 primeiras. Errado, certo, errado. Viu? A resposta está aqui, ó. Prosseguindo. Ó, prova da Polícia Federal, agente, 2018. Considerando que a contabilidade é uma ciência que estuda fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e finalidade. Viram como que eles cobram esses conceitos, né, em prova? Isso aqui caiu na prova da Polícia Federal. Aqui diz, para estudo da contabilidade, o patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pela entidade. E errado. O que é a diferença entre ativos e passivos é o patrimônio líquido, tá? Quem estuda contabilidade sabe. Ativo menos passivo, gente, resulta no patrimônio líquido. Então, vamos representar aqui graficamente. Aqui, ó. Aqui está o patrimônio da empresa. A gente já falou que o patrimônio da empresa é composto por bens, direitos e obrigações. Está aqui, ó. Bem, direito no ativo e as obrigações. E a eventual diferença entre o ativo e o passivo, que é essa diferença aqui, A menos P, é o patrimônio líquido aqui, ó. É isso aqui, ó. Então, se tiver diferença entre todo o ativo e o passivo, que são as obrigações, essa diferença é que é o patrimônio líquido. Patrimônio é tudo isso aqui, ó. Bem, direito e obrigação. Isso é patrimônio. Já a diferença entre o ativo, esse total, e este aqui, que é as obrigações, que aqui a gente está chamando de passivo, é o patrimônio líquido. Então, só para ilustrar aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que se você somando tudo que está no ativo aqui, ó, dá 100. Vamos supor que você tem de obrigações 40 e no PL tem 60. Então, esse lá também dá 100, olha aí. Então, o balanço está fechado, ó. O balanço está fechado. Total do ativo 100, total do passivo 100. Passivo, esse passivo do lado direito, ó, passivo total. Esse passivo aqui são só as obrigações aqui, ó, 40. Então, se você substituir esse 100 aqui, o ativo é 100. E o passivo aqui, está se referindo às obrigações, 40, o PL dá 60 aqui, ó. É essa a equação. Então, tá aí. Então, na verdade, a diferença entre ativo e passivo não dá o patrimônio, dá o patrimônio líquido. Este item está errado. Tá? Errado. Agora, cuidado com esse nome passivo, tá? Existe um rolo tremendo, tá? Existe situação em que o pessoal chama de passivo todo esse lado direito aqui, ó. As obrigações mais velhas, chama de passivo. Em outras situações, chama de passivo só as obrigações. Então, alguém fala, e agora, o que eu vou adotar? Bom, eu sugiro que adote isso aqui, ó.
passivo como sendo só as obrigações, ó. Passivo. Esse é o que mais adotado, tá? Inclusive está na norma que está no edital. A norma que está mencionada no edital aí no programa, ele considera como sendo passivo só as obrigações, esse 40 aqui, tá? Norma. Qual norma? NBC, TSP, estrutura conceitual. Essa norma foi atualizada em 2016, ó. Essa norma, ele está no programa e, de acordo com essa norma, passivos são só as obrigações aqui da empresa, ó. Deixa eu ver, ele deve estar aqui no começo, ó. Eu coloquei o programa do edital. Aqui, ó, essa no último item aqui, ó. NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, TSP, estrutura conceitual, de 2016. Então, está citando essa norma. E o pior é o seguinte, gente. O outro conceito de passivo está na lei das SAs. E o edital também menciona essa lei, ó, 6.404. E se você olhar na lei 6.404, então, para essa norma aqui, passivo são só essas obrigações. Para a lei 6.404, lá diz, na lei 6.404, gente, ó, passivo é esse 100 aqui, ó. Por isso esse rolo, gente. Então, imagina como que o candidato sofre com isso, né? Aqui, ó. Para a lei 6.404, está lá na lei. Tá? Na lei 6.404, artigo 178, artigo 178, parágrafo 2º, está escrito lá. Passivo é todo lado direito. Este mais o PL. Por isso que o candidato fica na dúvida. Então, veja, para a lei, passivo é todo lado direito. Para esta norma aqui, ó, passivo são só as obrigações, que é o que a maioria adota, os contadores adotam na prática isso aqui. Isso aqui, de vez em quando, alguém fala, então, pode cair na prova nesse sentido? Sim. De repente, se ele mencionar a lei 6.404, ó, tenha cuidado. Ele pode estar se referindo a todo esse lado direito passivo, tá? Agora, se não citar a lei, em geral é isso aqui que você adota. Não esqueça, é isso aqui, tá? Passivo só as 40. Beleza, então, esse item está errado. Próximo. Questão 5. Temos aí, ó, com relação ao patrimônio, julgue os itens. Situação hipotética. Em 1º de março de 2001X, 2 sócios investiram cada um 10 mil na constituição da nova entidade. Nesse mesmo mês, a entidade adquiriu 20 mil em mercadorias, 50% desse valor a prazo, e gastou 5 mil em instalações em um imóvel que havia alugado, por 3 mil. O aluguel foi contratado no primeiro dia do mês da constituição da entidade. A parcela a prazo da compra de mercadorias e o aluguel foram quitados no mês seguinte. Ó, o mês aqui que ele está se referindo é março. Então, o aluguel e a parcela a prazo da mercadoria foi pago no mês seguinte, em abril. Vamos ver se ele está se perguntando em relação a março ou abril. Aí, esses foram os únicos eventos com impactos patrimoniais realizados no referido mês. Aí a pergunta, ao final do mês de março em questão, então está se referindo ao mês de março, quer dizer, se é mês de março, ainda não foi pago o aluguel e nem foi pago aquela parcela da compra de mercadoria a prazo. Ele quer saber a situação líquida patrimonial, a situação patrimonial líquida, quanto que é? 17 mil? Então, a gente tem que calcular. Então, essa questão 5, ele está perguntando a situação líquida patrimonial. Primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é o próprio patrimônio líquido, tá? Situação líquida patrimonial que ele está falando, na verdade, é o próprio PL, patrimônio líquido. E como se calcula o patrimônio líquido? Eu acabei de mostrar, uma maneira de achar o PL é assim, ó, ativo menos passivo. Se você tiver o total do ativo, tiver tudo o total do passivo, é só fazer a diferença que você tem o PL. Só que tem um outro caminho. A outra maneira de você achar o PL, olha aqui o balanço, ó. Se você tiver todas as informações do PL aqui, ó, as contas do PL, mais o lucro, as contas do PL mais o lucro, você vai achar o mesmo valor que você fizer isso aqui, ó, ativo menos passivo. Aí alguém fala, aí qual o caminho que eu faço? Gente, a maioria faz isso aqui, ó, ativo menos passivo. Mas se a questão de fornecer informação suficiente para achar o PL direto, você pode achar por aqui.
a questão de treino, porque eu não sei como que vai se aparecer na prova, como vai ser, se você vai poder fazer por esse caminho ou por esse, eu vou fazer dos dois jeitos aqui para você escolher, certo? Nesse caso, tem informações suficientes para fazer por qualquer um dos dois caminhos, só para você poder comparar, tá? O que você acha mais fácil. Então, ele quer saber o PL, tá? Eu vou fazer pelo caminho mais comum, que é isso aqui, ó. Muita gente faz desse jeito. Então, eu vou fazer aqui, ó, como achar o PL? Uma maneira seria achar ativo menos passivo. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, e eu sugiro que você faça a representação do balanço aqui, ó. Esse balanço aqui, ó. É muito mais fácil, tá? Esse é o melhor método para resolver esse tipo de exercício em prova. Ativo, passivo. Fazer o balanço, ó. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogando as contas aqui dentro. Então, ó, vai jogando as contas que aparecem aqui dentro, porque olha para esse balanço aqui, ó. A hora que eu completar ele, você vai ter o ativo aqui, você vai descobrir o total, você vai ter o passivo aqui, somar e descobrir o total, aí você faz a diferença e acha o PL. Agora, como que vamos preencher esse balanço? Com base nas informações da questão aí, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, ele diz aqui que os sócios, 2 sócios investiram, cada um 10 mil na constituição da entidade. Então, os sócios colocaram 20 mil na empresa. Como que você registra isso? Capital dos sócios. Capital fica aqui no PL. Ó. Sócios colocaram um capital de 20 mil. 10 mil de cada um. São 2, 20 mil. Esse dinheiro, a princípio, vai para o caixa. Não falou nada, vamos considerar que foi para o caixa. Está aqui os 20 mil. Então, 20 mil aqui, 20 mil aqui. Não precisa nem fazer débito e crédito. Não precisa nem fazer isso aí. Muitos contadores resolvem esse tipo de exercício abrindo um monte de razonete aqui, debita, não há necessidade, é só montar isso aqui. Vai preenchendo aqui o balanço, vai ver que vai chegar na resposta. Então, tá aí. Já temos aí o capital. Depois, o que aconteceu? Depois do capital. A empresa comprou mercadorias, ó, 20 mil mercadorias, sendo metade à vista, 50% a prazo, e, logicamente, metade foi à vista. Então, vai aparecer uma conta chamada mercadorias. Você pode chamar de estoque também, tá? Então, vou colocar aqui mercadorias. Mas pode chamar de estoque. Entra 20 mil no estoque. Agora, esse 20 mil foi pago à vista ou a prazo? A questão diz que foi 50% a prazo. Então, quer dizer que metade foi à vista. Essa metade sai do caixa. Ó. Quem fez a caneta dançou, porque vai ter que apagar aqui. Ó. Sobra 10 no caixa só, porque 10 veio para cá. Então, a empresa comprou 20 mil em mercadoria. Metade à vista. Aquele metade à vista sai 10 do caixa e vem para cá. E a outra metade que está aqui dentro, que é os 10 a prazo, vai aparecer uma dívida da empresa aqui chamada fornecedores. Ou duplicatas a pagar. Uma dívida de 10 mil aqui. Então, perceba, ó. Entrou 20 mil no estoque. 10 mil saiu do caixa e 10 mil a prazo. Pode ver que o balanço continua fechado, ó. Esse lado continua dando 30, esse lado continua dando 30. Alguém fala, quanto que o balanço desequilibra? O balanço desequilibra, gente, quando começa a aparecer as contas de resultado, aquelas contas fora do balanço. Receita, despesa e custo são chamadas contas de resultado. Elas não pertencem ao balanço. Elas pulam fora do balanço, elas estão morando aqui fora. Elas só servem para, no final do exercício, achar o lucro ou prejuízo. Aí você pega esse lucro ou prejuízo que você encontrar e você coloca aqui dentro do PL, aí você consegue fechar o balanço. Então, o balanço desequilibra por causa dessas contas que aparecem aqui fora. Você vai ver daqui a pouco. Ó. Porque a questão diz, depois disso, a empresa gastou 5 mil em instalações em um imóvel que havia alugado por 3 mil. Então, a empresa alugou um imóvel por 3 mil de aluguel mensal e gastou 5 mil com instalação. Essa instalação, muitos candidatos pensam que é despesa, gente. Não é despesa. Instalações fica aqui no ativo imobilizado. Instalações. Não é despesa. 5. Tá? O que são instalações, gente? Instalação de ar-condicionado, certo ou não? Isso aí é instalação. Tá? Então, ele fica no imobilizado e ele é depreciado. Ele sofre depreciação com o tempo. Vai perdendo valor. Então, instalação aqui fica no imobilizado, não se esqueça. Agora, não falou nada, então deve ter sido pago à vista. Esses 5 deve ter saído do caixa. Diz que não é a prazo. Então, ó, saiu 5 do caixa. Sobra 5, ó. 5, gastou com instalação. Saiu 5 do caixa, tinha 10, ó. Veio 5 para cá. Continua em equilíbrio o balanço. E agora,
No mês de março, isso aqui, ó, nós estamos considerando que é o mês de março. No mês de março, tem o aluguel. O aluguel é despesa. Aluguel. Aí, aluguel é uma conta que está fora do balanço, é uma conta de resultado. 3. Como a gente adota regime de competência, o aluguel do mês de março, ele tem que ser reconhecido no mês de março. Mas você vai pagar só no mês que vem. Por isso que só vai pagar no mês que vem, aparece aqui, aluguel a pagar, ó, uma obrigação. No regime de competência é desse jeito. Ó. Você tem que reconhecer a despesa de aluguel. Isso aqui é uma despesa. Tem que reconhecer no final do mês de março essa despesa, mesmo que você não tenha pago. Se você não pagou, vai aparecer aqui a obrigação. Mês que vem você paga essa conta e não o aluguel, não a despesa, a obrigação. Não sai do caixa. Esse 3 não saiu do caixa. Vai pagar só no mês que vem. Estão vendo que por causa dessa conta que apareceu aqui de resultado, desequilibrou o balanço. Pode ver que não dá igual aos dois lados. Por causa dessa conta. Se tivesse receita, também ia aparecer aqui fora. Ia desequilibrar o balanço. Bom, a questão diz que não aconteceu mais nada. Foi só isso que aconteceu. Acabou, gente. Agora é só ver o total do ativo e do passivo e fazer a diferença que você acha a resposta. Olha que legal. Olha aí, ó. Não tem mais nada. Então, ó, você quer o PL, você só precisa do ativo e passivo. Ó. Ativo, somando ativo, ó, 20 mais 10, 30. E o passivo? Passivo é isso aqui, eu já falei, ó. A gente considera o passivo como sendo só as obrigações. Aqui está dando 13, olha aí. 30 menos 13. Então, fazendo a conta, ó, ativo é 30, passivo é 13, passivo exigível, as obrigações. A gente coloca entre parênteses, quando é negativa, em contabilidade, ó. PL dá 17. Está aí o PL. Então, está aí a resposta. 17 mil. É o que a questão diz, acho que, né? Ela diz que depois de tudo isso, situação líquida patrimonial, 17 mil. Está certo esse item. Então, está certo este item. É 17 mil. Então, vocês viram que eu resolvi como? Ativo menos passivo. Então, para descobrir o ativo, eu tenho que registrar tudo que aconteceu na empresa aqui nesse mês de março. Registrar tudo, ó. O aluguel que tem que pagar, essa despesa, e assim por diante. Agora, aquele outro modo que eu falei para vocês, né? Outro modo. Sair direto pelo PL, ó. Nesse outro modo, eu não me preocupo com as contas do ativo e do passivo, ó. Eu vou direto no patrimônio líquido, ó. Só vou ver as contas do PL. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem no PL é o capital, que foi dito na questão 20. Isso aqui é do PL, ó. Capital. Lembra? Sócios colocaram 20. Esse aqui vai no PL. Então, você já tem uma conta do PL. O que mais vai no PL? O lucro, pessoal. O lucro. Só que o que a empresa faz para achar o lucro? Receitas menos despesa. Só que a empresa não teve nenhuma receita esse mês, só teve essa despesa. Então, essa despesa vai gerar um prejuízo nesse mês de 3. Só, a única despesa é essa. Quando se joga lá no resultado, só vai dar prejuízo de 3. Você entra com esse prejuízo aqui no PL, ó, prejuízo do exercício, prejuízo, R$3, que é o valor do aluguel. Quanto que vai dar a diferença? 20 menos 3? Oh, que da hora! PL, ó. Aí alguém fala, eu gostei mais desse jeito, né? E aí, Maria, qual que você gostou mais? Esse primeiro método ou o segundo? Alô? Oi. Certeza que a segunda é mais rápido. É, só uma observação, hein? Nem sempre dá para fazer por esse caminho, tá? Se a questão não te der informações suficientes para você achar pelo PL, você tem que fazer ativo menos passivo, tá? Outra coisa, historicamente, a maioria das questões sobre esse assunto, desse tipo, várias bancas já cobraram esse tipo de questão, tá? Eles adoram pedir isso aqui, porque ele testa o básico do candidato, para ver se ele tem uma noção da contabilidade, de como funciona o balanço. Então, eles adoram cobrar esse tipo de questão. Outras bancas também fazem isso, certo? Então, tem situações que você não consegue sair por esse caminho, eles não te dão informações suficientes para você sair por aqui. Aí você é obrigado a fazer ativo menos passivo, tá bom? Tudo bem? Agora, olha que interessante, viu, gente? Já teve muitas bancas que pediram esse tipo de questão, aí um candidato fazia por aqui, ó, achava uma resposta. O outro candidato fazia por aqui, achava outra. Ele não pode dar resposta diferente.
Isso aí era falha de quem preparou a questão. Alguém fala, e aí anularam a questão? Pior que em algumas situações eles anularam e teve banca que não anulou, mesmo estando furado. Não pode dar diferente. Tá? Se der diferente, está faltando informação. Agora, se está faltando informação, qual informação está faltando? Daqui dentro ou dali? Não tem como você afirmar de onde está faltando informação. Então, é uma palhaçada. Eu já vi banca que fez errado isso aqui, deu resposta diferente, teve candidato que fez por aqui, achou uma resposta, fez outro, teve outro que fez por aqui, achou outra resposta, e não anularam a questão. É um absurdo, mas acontece. Então, tá aí, ó, 6. Questão 6. A situação patrimonial líquida em que o total de passivo supera o montante do PL é denominado passivo descoberto. Eu sugiro destacar esse nome aqui, passivo descoberto, tá? Então, só recordando com vocês. Eu falei agora há pouco que uma maneira de achar o PL é fazendo ativo menos passivo. Aqui, ó. A gente já falou disso, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. 3 vezes já falei dessa equação. Então, isso aqui, você sabe que em matemática, isso aqui é uma subtração, uma diferença. E em matemática, quando você faz uma diferença, você pode obter basicamente 3 resultados possíveis. 3. Pode dar positivo, pode dar 0 ou pode dar negativo. Vocês sabem disso, matemática básica. Se você faz uma subtração, você pode encontrar o resultado positivo, negativo ou 0. São as 3 situações possíveis. Se der positivo aqui, ó, quando você faz ativo menos passivo, se o PL der positivo, a gente chama de situação líquida positiva, óbvia. Se der 0, a gente chama de situação líquida nula. Ou tem sinônimos, tá? Esse primeiro também é chamado de situação líquida positiva, não é situação líquida patrimonial. Aqui, ó, era patrimonial, situação líquida patrimonial, que é o próprio PL. Isso aqui não é uma coisa que PL, isso aqui é positivo, porque isso aqui dá positivo. Também chamada de situação líquida ativa ou superavitária. Essa aqui, ó, quando dá 0, chama situação líquida nula ou compensada. E essa terceira chama situação líquida negativa, isso aqui é nula, isso aqui é negativa ou de passivo a descoberto. Esse aqui que é passivo a descoberto. Então, o que é passivo a descoberto? É o PL quando ele dá negativo. Então, ó, passivo a descoberto é quando o PL dá negativo. Isso que é passivo a descoberto. Então, o que a questão fala? Olha aí. A questão fala que passivo a descoberto acontece quando total do passivo supera o PL. Não é total do passivo superando o PL, gente. É total do passivo superando o ativo, ó. Quando o passivo é maior que ativo. Quando esse é maior que esse, dá negativo. Então, passivo a descoberto acontece quando o passivo supera o ativo. Então, está errado este item, ó. É quando o passivo é maior que ativo. O que você tem para pagar é menos do que você tem para receber. Por isso dá negativo. Tá aí, ó. Tá errado esse item. Porque ele fala que passivo a descoberto é quando o passivo é maior que o PL. Nada a ver. É quando o passivo é maior que o ativo. Tá? Erraram aqui, ó. No lugar do ativo, eles colocaram patrimônio líquido. Então, tá aí, ó. Próxima questão. Questão 7. Julgue o próximo item a respeito do mecanismo de contas utilizado na contabilidade. Contas podem ser criadas para registros quantitativos monetários ou não monetários, sendo essencial que expresse um fato patrimonial. Bom, em primeiro lugar, realmente as contas servem para fazer registro dos fatos contábeis, tá? Então, ocorre um fato, a empresa compra a mercadoria à vista, aqui eu mostrei, compra a mercadoria à vista, envolve caixa, envolve mercadoria, ó. É um fato contábil, compra de mercadoria à vista é um fato contábil, e aí a contabilidade cria essas contas, ó, caixa, mercadoria, para registrar esse fato, que comprou mercadoria. Agora, essas contas servem para registrar tanto, como diz a questão, registros quantitativos. Quantitativo é valor, viu, gente? Não esqueça. Ó, aspecto qualitativo
é natureza. Quantitativo é valor. Ó, qualitativo é natureza. Tipo, o quê? Quantitativo é valor. Quanto em dinheiro. Então, por exemplo, quando você compra uma máquina por 10 mil, ó, máquina, valor 10 mil. Então, isso aqui é uma conta. O nome da conta, máquina. Valor 10 mil. Aspecto qualitativo dessa conta é um bem. Essa máquina é um bem. Aspecto qualitativo, é um bem. Quantitativo, 10 mil. É o valor. Então, aspecto qualitativo é o quê? Quantitativo, quanto? O quê? Quanto? O quê? Quanto? Então, o que acontece? Agora, quando você faz o registro quantitativo, que é esse aqui, ó, valor, esse é o quantitativo. Você pode fazer registro quantitativo tanto monetário quanto não monetário. O que significa isso? Monetário é dinheiro, pessoal. Por exemplo, quando você registra no caixa aqui, ó, 5 reais, por exemplo, 5 mil reais, quer dizer que é dinheiro isso aqui, 5 mil. Agora, quando você fala que tem instalação 5 mil, esse 5 mil não é dinheiro. É uma instalação que vale 5 mil. Isso aqui chama não monetário, ó. Essa instalação está registrada por 5, só que esse 5 não é dinheiro. É quanto ele vale, tá? Então, esse item é chamado não monetário. Já esse é monetário, é dinheiro, ó. Esse é dinheiro. Caixa é monetário. Instalação é não monetário. É isso que quer dizer. Realmente, conta, ele serve para registrar os fatos, tá? Tanto aspecto qualitativo quanto quantitativo dos fatos que a conta tem. E, além disso, o quantitativo, ele registra tanto fato monetário quanto não monetário. Ó. Monetário e não monetário. Então, esse item está correto. Certo? Registra fatos, quer seja monetário, quer seja não monetário. Que da hora, né? Tá aí, ó. Próximo. Questão 8. Julgue os itens subsequentes em relação aos fatos contábeis. Os fatos contábeis são ocorrências que alteram a composição do patrimônio. Fato e ato. Ó, já vamos responder as duas simultaneamente. Então, vamos recordar. Ó. Existem atos chamados administrativos e tem os fatos administrativos. Esses também são chamados contábeis, ó. Fatos contábeis. Administrativos ou contábeis. Bom, o que acontece? Os atos administrativos, eles não alteram o patrimônio da empresa. Não alteram isso aqui. Não alteram. Então, os atos não alteram o patrimônio da empresa. Sendo assim, não interessa para a contabilidade. Isso aqui não interessa para a contabilidade. Ato administrativo. Alguém pergunta, qual seria um exemplo de um ato administrativo? Tá? Uma entrevista para emprego. Você vai numa empresa, faz uma entrevista para emprego. Isso aí é um ato administrativo. Isso aí não vai afetar em nada o patrimônio da empresa. Um ato, ele pode afetar o patrimônio futuramente. Por quê? Se ele faz uma entrevista com você e acaba te contratando, depois, futuramente, ele vai te pagar o salário. Aí, pagamento de salário vai afetar o patrimônio. Já aí é um fato administrativo ou contábil. Mas o ato, a entrevista em si, é um ato administrativo. Tá? Se ele vai gerar um fato administrativo futuramente, é outra história. Mas no momento que ocorre, ele não afeta o patrimônio. Sendo assim, não interessa para a contabilidade. Já os fatos administrativos ou contábeis, esses alteram o patrimônio. Alteram o patrimônio. Então, eles alteram isso aqui, ó. Então, por isso que interessa para a contabilidade, esses de baixo. E depois tem classificação desses fatos, mas não vou falar agora, porque deve ter questão aí na frente sobre esse assunto, como classificação dos fatos. Muita gente já estudou isso aí, né? Perguntativo, modificativo, isso. E a gente vai comentar lá na frente. Por enquanto, é só isso que interessa para essa questão, saber a diferença entre atos e fatos. Isso aqui cai muito em prova. Os atos não interessam para a contabilidade, o que interessa são os fatos. Então, veja aqui, ó. Questão 8. Os fatos contábeis são ocorrências que alteram a composição do patrimônio. Certíssimo. Acabei de falar para vocês. Os fatos alteram o patrimônio, então interessa para a contabilidade.
E a 9, fato e ato são ocorrências que não provocam modificação imediata no patrimônio. Olha lá, ó, fato provoca, já está errado. Então aqui deveria estar escrito só ato. Ah, não, está escrito provoca. Então o que está errado aqui é ato, a palavra ato. Ato não provoca modificação imediata no patrimônio. A única que provoca a modificação é o fato. Então, a primeira, a oitava está certa, o 8 está certo, realmente os fatos alteram o patrimônio, ó, o 8 está certo, e o 9 está errado. Por quê? O 9 está dizendo que tanto ato e fato modificam o patrimônio. Errado. Errado. Ato não modifica o patrimônio. Então, está errado o 9. Pronto. Respondido as duas. Questão 10. No que se refere aos atos e fatos, aquilo que eu falei, ó, deve ser de classificação dos fatos. A aquisição de equipamento que parte do valor seja paga à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros relevantes, constitui um fato permutativo do patrimônio. A questão 11 fala de fato modificativo. Ó. E a questão 12 fala de fato misto. Então, vamos recordar os três? Vamos recordar a classificação dos fatos. Classificação dos fatos administrativos ou contábeis. Então, nós temos três: permutativos, modificativos e mistos. O modificativo pode ser aumentativo ou diminutivo. A Sebrasp não tem entrado nesse mérito aqui, tá? Ele só tem cobrado a diferença entre permutativo, modificativo e misto. Mas se cobrarem, ó, tem aqui, ó, subclassificação do modificativo. Pode ser aumentativo ou diminutivo. E o misto também pode ser aumentativo ou diminutivo. Tem essa subclassificação aqui, ó. Por que que existe essa classificação, pessoal? Por quê? Então, nós já vimos que aqueles que os fatos, o que altera os patrimônio são os fatos administrativos. Os fatos alteram o patrimônio. Os atos não alteram. Agora, os fatos que alteram o patrimônio, gente, algumas alteram o patrimônio líquido, o PL, ó, e outras não alteram. Então, esta classificação aqui é exatamente em função disso, ó. Entenda, todos esses três, permutativo, modificativo e misto, são fatos contábeis. E sendo fatos contábeis, eles alteram o patrimônio. Só que alguns alteram o PL e outros não. Então, isso aqui, essa classificação, é em função de se altera ou não o patrimônio líquido. Ó. Aqui é patrimônio, que é tudo isso aqui. Aqui é patrimônio líquido, é só isso aqui, ó. Então, alguns fatos alteram o patrimônio líquido e outros não. O que não altera o patrimônio líquido são essas permutativos, ó. Não alteram o PL. Então, o que acontece? Ele envolve contas do ativo e do passivo. Normalmente, não afeta o PL. Então, uma dica para concurso, pessoal. Principalmente prova da Sebrasp. Geralmente, só envolve conta do ativo ou do passivo. Ó. Pode ser duas do ativo, duas do passivo, uma do ativo e uma do passivo. Então, só envolve conta do ativo e passivo, normalmente é permutativo. Nas provas da Sebrasp, basta isso para você saber que são permutativos. Ó. Você vê um fato, só envolve conta do ativo e do passivo, aqui, ó. Aí é permutativo. Por exemplo, compra de mercadoria à vista. Compra de mercadoria à vista, ó, envolve caixa e mercadoria, ó. Só essas duas contas, ó. Sair daqui vai para cá. Só envolve conta do ativo, ó. Não afeta o PL. Então é permutativo. Compra de mercadoria a prazo, também é permutativo, ó. Entra a mercadoria aqui, aparece a obrigação aqui, ó. Aqui, ó. Fornecedores e mercadoria. Ativo e passivo. Permutativo também. Agora, obviamente que essas duas aqui, ó, se essa aqui não altera o PL, essas duas alteram. Tá? Então, modificativo altera o PL. E se altera o PL, gente,
Pode ser para mais ou para menos. Então, por isso que tem aumentativo e diminutivo. Se aumenta o PL, é aumentativo. Diminui o PL, diminutivo. O que aumenta o PL são as receitas. E o que diminui são as despesas. O que aumenta o patrimônio líquido, eu mostrei para vocês, gente. Receita e despesa, com eles você acha o lucro, e o lucro você joga dentro do PL. Receita aumenta o lucro, consequentemente aumenta o PL. Despesa diminui o lucro, consequentemente diminui o PL. Então, ó, geralmente receita aumenta o PL e despesa diminui. Então, se envolve receita, é aumentativo. Modificativo é aumentativo. Se envolve despesa, é modificativo e diminutivo. Agora, muita gente tem dificuldade de diferenciar o modificativo do misto. Por que essa dificuldade? Porque os dois alteram o PL. Então, como que eu vou diferenciar? Bom, a palavra misto, o nome já diz, gente. Ele é um misto dos dois. Ó. Misturou permutativo com modificativo, você tem um misto. Que nem sanduíche. Você chega na lanchonete e pede lá um misto quente. O que é misto quente? Queijo e presunto, né? Por isso que é misto. Então, ele é permutativo e modificativo ao mesmo tempo. Se ele é permutativo e modificativo, então ele altera o PL também. E aí que os candidatos, a maioria tem dificuldade em identificar quando que é esse e quando que é esse. Então, vou dar dica para vocês. Ó. Esse também altera o PL, tá? Ele é simultaneamente modificativo e diminutivo. E se modifica o PL, só pode ser aumentativo e diminutivo. Só pode ser aumentativo ou diminutivo. Mesma coisa isso aqui, ó. Esse também altera o PL. E pode ser aumentativo com as receitas e diminutivo com as despesas. Por isso a dificuldade de muitos. Ó. Como diferenciar um do outro? Então, vou ensinar um macete para vocês. Isso que eu vou ensinar é para Sebrasp, tá? Cada banca adota uma coisa, tá? Como para vocês, o caso que interessa é Sebrasp, como que a Sebrasp adota? Você vai ver que com isso você responde as questões sobre o assunto, ó. A Sebrasp adota o seguinte, ó. Para ser modificativo, gente, você vai ter que ter uma conta patrimonial. O que é patrimonial? Do ativo ou passivo. E uma conta de resultado. Receita ou despesa. É assim que a Sebrasp adota, gente. Se o fato envolve uma conta do ativo e uma despesa, ou uma do ativo e uma receita, uma do passivo, uma receita, uma do passivo, uma despesa, uma daqui e uma daqui. Aí é modificativo. Agora, para ser misto, a Sebrasp considera que tem que ter pelo menos duas ou mais patrimoniais. Ou seja, tem que ter duas ou mais contas do ativo ou passivo. E aí, tem que ter uma ou mais de resultado. É assim que a Sebrasp adota, tá? De resultado. Então, para ser misto, aqui está a diferença. Ó. Resultado, receita, despesa. Se você adotar isso, gente, tá? Normalmente é suficiente para responder a questão da Sebrasp. A diferença está aqui, ó. Duas ou mais. Aqui é uma. Duas ou mais. Aqui é uma ou mais. Essa é a diferença que está em vermelho. Aqui é uma e uma. Com isso, você mata, gente. Ó. Antes de prosseguir, antes de eu me esquecer, ó, deixa eu chamar a atenção que pode ser que caia na prova de vocês, tá, gente? Esse fato permutativo também é chamado de... Ó, alguns autores usam outro nome, já vi isso em prova. Permutativo também é chamado de compensativos. Quem quiser anotar, pode anotar aí. Compensativos ou qualitativos. Já vi esses dois nomes, tá? Compensativos ou qualitativos. Para o permutativo. O nome mais comum é permutativo, mas já vi o nome qualitativos. E também compensativos. Compensativo não vi em prova, mas qualitativo já. Tudo bem? Guarda isso aí. E esse misto também é chamado composto. Ó. Misto ou composto. Isso é fácil. Misto e composto são sinônimos, né? Agora vamos ver aí a resposta das duas questões. 3, né? Moleza. Só com isso você vai matar as 3 aí. Na sequência. Então, vamos lá. Questão 10. Aquisição de equipamento em que parte do valor será pago à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros relevantes, ó, sem juros. Então, quer saber que tipo de fato que é? Compra de equipamento
Parte à vista e parte a prazo, gente. Vamos pensar nas contas envolvidas, porque você vai ter que saber, ó. Tem que saber as contas envolvidas para saber classificar. Então, aquisição de equipamento, ó, parte à vista, parte a prazo. Você vai ter uma conta chamada equipamento, ó. Você vai lançar lá o valor. E aí, parte à vista vai sair do caixa ou a conta banco. Se você pagar em cheque, sai do banco. Se pagar em dinheiro, sai do caixa. E a parte a prazo vai ser duplicatas a pagar. Então, são as 3 contas envolvidas. Vou até colocar valor aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Vamos supor que eu comprei aqui, ó, uma máquina, um equipamento de R$10.000 e dei 2.000 de entrada. Então, ficou 8.000 a prazo. Ó. Diz que não tem juros, então vai ficar isso aqui. Ó. Comprei um equipamento de 10.000, joguei lá no equipamento, vou tirar 2.000 do caixa, pagar, e o restante vai ser a prazo. 8.000 vou pagar depois. Duplicar-se a pagar. Tá aí, ó. São as 3 contas envolvidas. Agora, tem que saber classificar para você responder a pergunta aqui. Equipamento é conta do ativo. Ó. Caixa também é do ativo. Duplicar a pagar é do passivo. Ó. Só envolve contas do ativo e do passivo. Olha aqui, ó. Não altera o PL, ó. Só envolve contas do ativo e passivo. Então é permutativo. Não tem conta de resultado aqui, não tem receita e despesa. Moleza. Questão 11. Alguém pode me perguntar aí? Alô, Dan, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Então, às vezes o aluno me pergunta o seguinte, professor, por que você colocou aqui duplicados a pagar quando eu comprei a prazo? E no outro exemplo você colocou fornecedores, lembra? Sim, lembro. Na verdade, gente, nas provas, as bancas quase não diferenciam duplicados a pagar de fornecedores, eles tratam como sinônimos, tá? E duplicados a receber de clientes também eles tratam como sinônimos, tá? Eu, particularmente, prefiro diferenciar. Por quê? Eu faço o seguinte, ó, se minha empresa compra e vende mercadoria a prazo, eu chamo de fornecedores. Porque fornecedor é o cara que, com frequência, ele me vende mercadoria. Já se eu faço uma compra esporádica, comprar um equipamento, não é todo mês que você compra equipamento. Você compra esporadicamente. Mesa e cadeira de escritório, por exemplo, você não compra todo mês. Você compra esporadicamente. Aí eu chamo de duplicados a pagar. Não tem sentido chamar de fornecedor. Se você comprou aí, você concorda comigo? Se comprou um sofá para sua casa, você não chama o vendedor de fornecedor. Ele não vai fornecer sofá todo mês para você. Entendeu? Agora, se você é uma loja que revende esse sofá, então ele é fornecedor da loja. Todo mês ele está, cada alguns meses, ele está fornecendo. Então, eu, particularmente, diferencio assim, né? Mas, eu já falei, a maioria trata como sinônimos, tá? Eu coloquei duplicados a pagar porque equipamento é esporádico para mim, não é mercadoria. Quando é mercadoria, eu uso fornecedores. É por isso. Tá aí. Sim, faz sentido. Mas, infelizmente, não vejo muita lógica aí, tá? Por aí. Dá medo. Essas bancas aí fazem muita bobagem. Vamos ver a 11. O que ele quer na 11? Por ocasião da venda de mercadorias, a vista a prazo, é necessária a baixa do estoque. Ó, por ocasião da venda de mercadorias, a vista ou a prazo, é necessária a baixa. Cuidado, a questão só está se referindo à baixa do estoque, ó. Evidenciando-se um sacrifício patrimonial realizado, representando fato modificativo. Então, nós estamos falando só da baixa do estoque. Então, quando você vende uma mercadoria, você tem que dar baixa do estoque. A mercadoria está lá dentro do estoque, ó. Você tira do estoque e você joga ele numa outra conta chamada custo das mercadorias vendidas. O que você vende, tira do estoque e vira conta de resultado, que vai servir para achar lucro no final do ano. É esse lançamento que você faz. Baixa do estoque e lança CMB. Então, você tem isso aqui, ó, estoque é do ativo, uma conta patrimonial, e CMB é conta de resultado. Você tem uma conta de resultado. Você tem uma conta patrimonial e uma de resultado. Adivinha que tipo de fato que é? Está aqui, ó. Uma patrimonial e uma de resultado. É um fato modificativo. Nesse caso, como se trata de custo, ó, despesa e custo, ó, tem a mesma função, reduz o lucro.
ele seria diminutivo. Se perguntasse na prova, seria modificativo e diminutivo. Mas para a questão, só interessa que ele é modificativo, ó, com base naquele macete que eu falei. Uma patrimonial de resultado modificativo. Se futuramente, na prova de vocês, eles quiserem saber se é aumentativo ou diminutivo, ó, é diminutivo. Só receita que é aumentativo. Despesa e custo é diminutivo. Tá aí, ó. Então, este item, esqueci de ver o de cima. O de cima dizia que era perguntativo? Dizia. Então, o de cima está certo. Esse também está dizendo que é modificativo. Está certo. E vamos ver a 12. Questão 12. O pagamento em atraso de um boleto, juntamente com os encargos financeiros correspondentes, é um exemplo de fato misto. Então, o pagamento de boleto com encargos. Vamos ver se é fato misto. Bom, você tem uma conta chamada boletos a pagar, que nem duplicados a pagar. Boletos a pagar. Digamos que era R$200 esse boleto. Aí você pagou, só que pagou com juros. Encargos financeiros. Você atrasou o pagamento, aí você pagou juros de, sei lá, 10%, R$20. Então, quanto vai sair do caixa? Do caixa, ou banco, se você pagar em cheque, vai ser banco. Vai sair 220. Ó. Então, você vai tirar R$220 do caixa para pagar o boleto, 200, e mais os juros de 20. Então, tá aqui, ó. Boleto a pagar é conta do passivo. Tipo aluguel a pagar, salário a pagar. Encargo financeiro é despesa, é conta de resultado. E caixa ou banco é conta do ativo. O que nós temos? Ó? Duas contas patrimoniais e uma de resultado. Duas contas patrimoniais e uma de resultado. Falei que esse macete funciona? É misto, esse fato. E por ser despesa, seria misto diminutivo, se a questão perguntasse. Vai que pergunta na prova de domingo aí. Se perguntar se é misto aumentativo ou diminutivo, já falei. É despesa, é diminutivo. Se perguntar. Mas a questão só quer saber se é misto. Tá certo esse item. Aí, os 3 quartos. Esse é perguntativo, esse é modificativo, esse é misto. Usando esse macetinho, ó. Da hora. Tchau. Vamos para a próxima. 13. Aí, tem uma lista de contas aqui, ó. Um monte de conta aqui, ó. Foi da última prova do escrivão aqui. E fica, já vai vamos direto na pergunta. Separando as contas patrimoniais de resultado, será identificado o lucro. Bom, como que a gente acha o lucro? A partir das contas de resultado, realmente. Então, a partir das contas de resultado, a gente consegue identificar o lucro. A questão é tão fácil que o cara tem até medo, não tem? Fala, caramba, é só isso aí? É. Sinceramente, eu até considero que essa questão é passiva de recurso, sabia? Porque é muito superficial. Pô, não é só separar as contas patrimonial de resultado para chegar no lucro. Você tem que fazer receita menos despesa. Mas ele perguntou muito superficialmente. Então, considerar certo isso aí. 14. O que a 14 disse? O balanço patrimonial elaborado a partir dos dados do Lancet deverá apresentar um passivo de 48. Olha aquela história da passivo que eu falei para vocês, gente. Eu já falei para vocês que passivo, de acordo com a Lei 6.404, seria todo o lado direito, passivo mais o PL. As obrigações mais o PL. Deixa eu escrever obrigações aqui, senão confunde. Ó, obrigações mais o PL, pela lei das SAs. Agora, pela norma contábil, passivo, pelas
Norma Brasileira de Contabilidade, TSP, passivos são só as obrigações. E agora? O que ele quer? O que você faria na prova, hein? Vai calcular esse ou esse? Passa esse, dá 48. Bom, como você não sabe qual que ele quer, lembra que eu havia dito para vocês, gente? Normalmente, quando ele não cita a lei das SCAs, é para adotar esse de baixo, né? Se você adotar esse de baixo, você já vê que está errado. Por quê? Se você olhar aqui, ó, contas do passivo, quais são? Só essas aqui, ó, essas duas, ó. Duplicados a pagar e aluguel a pagar. Então, se você considerar isso aqui, ó, você só tem nessa lista aí, duplicados a pagar e aluguel a pagar, ó. E a soma nunca vai dar 48 mil. Duplicado a pagar é 8.200. Aluguel a pagar, 3. Então, este é 8.200 e este é 3. 11.200. Então, passivo, 11.200. Não dá 48 de jeito nenhum. Aí você acha estranho, né? Esse número está longe de 48. Será que eles não quiseram dizer isso aqui? Aí o candidato que foi esperto, ele vai falar, será que eles consideraram isso aqui? Vamos calcular isso aqui para ver se dá 48. De repente eles estão se referindo a esse, porque 11.200 está muito longe de 48. Está estranho. Aí, o que você vai fazer? Provavelmente também não vai dar, sabe por quê? Porque a Sebrasp colocou essa questão só para sacanear, para o cara perder tempo. Por quê? Se a Sebrasp falar que é esse, o cara entra com o recurso dizendo que é esse. Se a Sebrasp adota esse, o cara entra com o recurso dizendo que é esse. Então, o que a Sebrasp vai fazer? Não coloca nenhum dos dois. Aí vai ter errado. Quero o cara faça assim, quero o cara faça assim. Você vê que sacanagem, pô? Aí, se você fizer esse jeito aqui, ó, e eu nem preciso somar esse com esse. Cuidado, gente. Esse PL aqui, muita gente não sabe. Não basta pegar as contas do PL. Você tem que pegar o lucro também, ó. Isso aqui são as contas do PL, mais o lucro, ó. Você tem que apurar o lucro e jogar aqui. Não é só pegar. Porque se você olhar nessa lista aí, gente, a única conta do PL aqui é o capital social. Aí você vai pensar que só vai somar os 30 mil nesse valor aqui, ó. PL é 30, PL não é 30. PL é 30 com capital e tem que achar o lucro nessa questão, para você somar no PL. Então tá aqui, ó. Você teria que pegar as receitas menos despesa, ó. Pode ver que tem uma receita aqui de 6.800 e uma despesa aqui de 3. Tem que fazer essa diferença, achar o lucro e jogar dentro do PL. Tem outro caminho também. Você sabe que no balanço, o total do lado esquerdo é igual ao total do lado direito. Então, você sabe que essa obrigação mais PL, ó, obrigação mais o PL, tem que dar o ativo, ó, tem que ser igual ao ativo. Quer dizer que se você somar as contas do ativo, é a mesma coisa que o lado direito do balanço. Então, as contas do ativo nessa questão, olha, caixa, aplicação financeira, estoques, imóveis e utensílios. São as 4 primeiras contas, ó. Essas são as contas do ativo. Se você somar as 4, tem que dar o mesmo valor do passivo total. Então, vamos ver. Ativo. No ativo tem caixa, que é 25.300, ó. Caixa, 25.300. Tem aplicação financeira, 5.700. Aplicação financeira. Tem estoque, 4. Imóveis e utensílios, ó, 10. São as contas do ativo. Somando tudo, ó, 7 mais 3, 10. Vai 1, 5, 10, 15. 45. Também não deu 48. Tá vendo que a banca quis sacanear? Isso aqui, ó, é o total do ativo, que é a mesma coisa que isso aqui, o lado direito do balanço. Se o balanço estiver fechado, tem que dar isso. Em outras palavras, gente, se você somar esse passivo aqui, ó, 11.200, mais o PL, tem que dar esse valor. Você viu que o PL, capital, quanto que é o capital ali na questão? Capital social, 30. Capital é 30.
Então, só somar esses dois, está vendo que não dá 45. Agora, se você pegar receita menos despesa, a única receita ali é a última conta, que é 6.800, ó. Menos a despesa, a única despesa que tem ali é a despesa de aluguel, que é 3.000. Então, vai dar um lucro, ó, de 3.800, ó. Lucro. Depois, se você pegar esse lucro e jogar aqui, ó, aí você acha o total do lado direito, 3.800, que é o lucro. Só depois que você entra com o lucro no PL, ó, você fecha o balanço. Vai ver que vai dar 45 aqui, ó. 8 mais 2, 10. Vai 1, 3, 4, 5 e 4. Olha aí, ó. Igualzinho. Se não coloca o lucro aqui, ó, muita gente esquece desse lucro aqui, ó. De qualquer maneira, ia acertar a questão, porque de nenhum jeito vai dar 48. Então, esse item está errado. Quer faça assim, quer faça assim. Banca aqui sacanear. Errado de qualquer jeito. Próxima questão. Questão 15. Questão 15. Previstas na Lei 6.404, as demonstrações obrigatórias para sociedades anônimas incluem balanço e a demonstração do resultado do exercício. Julgue os itens. Primeiro, 15. O balanço patrimonial apresenta as contas de resultado? Já está errado. O que vai no balanço são as contas patrimoniais. Então, ó, questão 15. No balanço patrimonial vão as contas patrimoniais. Ativo, passivo e PL. Ativo, passivo e PL. Na demonstração do resultado do exercício, o nome já diz, vão as contas de resultado. Receitas, despesas e custos. Só serve para apurar o lucro ou prejuízo. Então, já está errado esse item. Balanço não tem as contas de resultado, são os patrimoniais. Essa questão estava de grátis. 16. O balanço patrimonial permite ao usuário dar informação, a análise da situação financeira da companhia em dado momento? Exatamente. Né? Uma das finalidades do balanço é o usuário ser capaz de fazer uma análise da situação financeira da companhia. Então, não se esqueçam, gente, o balanço patrimonial, ele traz informações de cunho contábil, de cunho econômico e de cunho financeiro. Então, você extrai informações contábeis do balanço, informações a respeito da situação econômica da companhia, se ela está bem, enfim, de saúde ou não, isso aqui é econômico. Quando você fala de econômico, você pensa em lucro. E financeiro é dinheiro, tá? Se ele está bem financeiramente, se tem dinheiro para pagar as contas. Então, não se esqueça, gente, ó. Contábil, a diferença econômica e financeira, isso aqui é dinheiro, tem dinheiro no caixa. Agora, se dá lucro, aí é aspecto econômico. Então, veja essa diferença. Às vezes a empresa tem lucro, mas não tem dinheiro. Como assim? Simples. Se ele vender muito a prazo, não vai ter dinheiro. Então, esse ano, vendeu R$1 milhão. Só que para receber só daqui 2 anos. Teve lucro, mas não tem dinheiro no caixa. Então, sob o aspecto econômico está bem, tem lucro. Sob o aspecto financeiro está mal, não tem dinheiro no caixa para pagar a conta de luz amanhã. Então, essa é a diferença entre aspecto econômico e financeiro. Então, do balanço, você extrai informações tanto de cunho contábil quanto financeiro. Além do que, ó, a questão está falando desse último aqui, ó, informações sobre o aspecto financeiro. Isso está, inclusive, na lei. Artigo 178, se eu não me engano.
Artigo 178 da Lei das SAs. Devo ter ele aqui, ó, só para confirmar para vocês, ó. É o artigo 178 da lei, ó. Devo ter aqui, ó. Geralmente trago para comentar, ó. Aqui. Artigo 178. A lei das SAs. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise econômica e financeira da companhia. Tirar a questão daqui, lei das SAs. Então, está certo este item. Certo? Então, vamos ver o 17. 17. A estrutura da demonstração do resultado do exercício é delineada a partir da apresentação das receitas brutas, que, deduzidas dos impostos, inclusive imposto de renda, determinam o lucro operacional da entidade. Negativo, gente. Olha aqui, ó. Para você entender, a gente vai ter que mostrar para vocês a estrutura da demonstração do resultado do exercício. O cara tem que saber decor para a prova. Ó. Demonstração do resultado do exercício, artigo 187 da lei. Você não precisa nem ler o artigo, porque eu vou colocar aqui, ó, que a lei das SAs fala. Para a empresa mostrar como chegou no lucro, ele tem que colocar as informações nesta ordem que está na lei. Ó. Na lei diz, tem que ser nessa ordem. Agora, como que o candidato vai decorar? Eu resumo esses itens em 13, ó. 13 itens a DRE. Quase nem coube no 4. Ó. São 13 itens para você decorar. Tem que saber decorar isso aqui. Essa é a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Está na lei. Então, você começa com a chamada receita operacional bruta. Receita operacional bruta, também chamada de receita bruta. Eu vou abreviar. Ó. Receita operacional bruta, a gente chama de receita... Ó, quem quiser ler, está na lei, desse jeito. Isso aqui, a gente chama também só de receita bruta. Como a questão chamou? Receita bruta. A questão mencionou esse cara, receita bruta. Começa com ele. Aí você tira aqui, ó, as deduções da receita. O que são essas deduções? Descontos, abatimento, devolução, cancelamento e impostos sobre venda. Então, aqui no meio dessas deduções, inclusive, essas deduções têm desconto, abatimento, devolução, cancelamento, inclusive impostos sobre vendas. Que ele citou ali na questão. Ele citou imposto. Não disse necessariamente sobre venda. Então, ele falou que na DRE você começa com a receita bruta e aí você tira impostos. Realmente, você pega a receita bruta e tira imposto. Depois que você tira imposto, você tem a chamada receita operacional líquida, que abreviando fica assim, ó, receita operacional líquida. Aí você tira o custo. Custos. Se for empresa comercial, chama custo das mercadorias vendidas. Se for industrial, custo dos produtos vendidos. Se for empresa que presta serviço, chama custo dos serviços vendidos ou custo dos serviços prestados. E aí você vai ter o chamado resultado operacional bruto, que a gente chama de lucro operacional bruto, que também o pessoal chama só de lucro bruto. É comum chamar de lucro bruto. Esse cara aqui. Então, receita, todas as vendas do ano, tira as deduções, sobra a receita líquida. Esse cara também é chamado de receita líquida, só receita líquida. Aí você tira os custos, aí você tem o lucro bruto. Depois do lucro, você vai entrar com as despesas operacionais. Essas despesas têm as despesas administrativas, despesas gerais, despesas de vendas, até despesa financeira líquida, que é a diferença entre despesa financeira e receita financeira, operacionais. E aí, você vai ter o chamado lucro operacional líquido aqui. Lucro operacional líquido. Que a questão está chamando de lucro operacional. Ó. Esse cara é o que a questão está chamando de lucro operacional. A questão. Então, a questão está falando, ó, receita bruta, tira impostos,
E aí você chega no lucro operacional. Só que o erro qual foi? Que ele falou que diz que tira imposto de renda também. Mentira. Você não tira imposto de renda antes do lucro operacional. O imposto de renda vem aqui embaixo, ó. Depois disso, você vai entrar com outras receitas e despesas, ó. Outras receitas e despesas. Que são essas outras receitas e despesas? Aquelas que não se enquadraram aqui nas operacionais, ó. Que não são operacionais, vão aqui, ó. Aí você tem o chamado resultado antes do imposto de renda. Resultado antes do imposto de renda. Aí você tira a contribuição social sobre o lucro líquido e tira também o imposto de renda. Aqui você está tirando o imposto de renda. Ó. A questão falou que ele sai antes do lucro operacional. Ele sai depois. O erro da questão foi citar esse imposto antes do lucro operacional, que está dizendo que tira antes. E aí você vai ter o chamado resultado depois do imposto de renda, ó, resultado depois do imposto de renda. Aí vai tirar participações no lucro, pessoas físicas ou jurídicas que, por um motivo ou outro, têm direito de uma parte do lucro da empresa. Tem empresa que paga participação de lucro aos empregados. E aí sim, você vai ter aqui no final, ó, lucro líquido do exercício. Lucro líquido. Então, é isso aí que você tem que saber de fora. Essa é a estrutura. Qual o macete que eu ensino para todo mundo, gente? Ó, macete é só os números ímpares. Guarde os números ímpares aí, que você quase lembra inteiro essa DRE. Ímpares. O que são os ímpares? Olha que legal. Essa, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ó. Olha como fica fácil. Eu falo para os alunos decorar desse jeito, ó. Hobby, hall, lobby, law. Rair, redir, LLE. Nunca mais esquece. Hobby, hall, lobby, law. 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 Rair, redir e LLE. São os números ímpares. Assim que meus alunos decoram. DRE. Hobby, hall, lobby, law. Rair, redir e lucro líquido de exercício. LLE. É lógico que tem um item aqui no meio de cada um. Tem que saber também. Mas uma maneira de decorar rápido é assim. Hobby, hall, lobby, law. Receita bruta, receita líquida. Lucro bruto, lucro operacional, resultado antes do imposto, resultado depois do imposto, lucro líquido. Então, a questão está errada por quê? Porque ele está dizendo que esse imposto aqui, ó, ele sai antes do lucro operacional. Na verdade, ele sai depois. O erro está por causa dessa conta aqui. Ó, receita bruta tira impostos e aí tira o lucro operacional. Porque ele só citou esse imposto e esse. Então, o erro está aí quando ele fala imposto de renda. Se não tivesse escrito esse imposto de renda aqui, estaria certo. Ó, se não tivesse escrito esse, inclusive, imposto de renda, ó, estaria certo. Então, está errado esse item. E vamos para a última questão, que é conceitual. Os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros para entidades, independentemente de estarem ou não sob seu controle, integram o ativo patrimonial dessa entidade. Bom, essa questão, gente, está falando o que vai no ativo. Então, a questão, ele está falando sobre o que a empresa coloca no ativo dela. O que vai no ativo? A gente sabe que no ativo vão os bens e direitos, né? Que a gente já sabe. Bens e direitos. Então, só que isso aí, essa questão 18, está cobrando o conceito que está na norma NBC, TSP, estrutura conceitual. Aquele último tópico do edital, de 2016. Ó. Lá, eles definem o que é ativo, ó, conceito de ativo. Para ser ativo da empresa, veja lá, eu tenho ele aqui, ó. Tá aqui, ó. O que diz a norma? Essa CPC, tá? Que aqui também chama CPC 00. Está escrito lá, ó, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e que do qual se espera fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, ele tem que ser controlado pela empresa. Se não for controlado pela empresa, não é ativo da empresa.
Então está errado o item, porque aqui diz que não precisa estar sob controle da empresa. É errado. Ó, estarem ou não sob controle. Está errado esse finalzinho aqui, esse não está sob controle. Tem que estar sob controle. Então, esse item está errado. Tá? E é isso aí. O que vocês acharam? Maria, pode abrir o microfone agora. Dan, Muito bom, professor. Obrigada. pode Ótima aproveitar aula. bastante? Sim, foi. Nossa, bastante. Muito Ótima aula, obrigada. professor. Muito obrigado. Qual é a sua formação, Dan? Eu sou historiador. Historiador? Isso. E a primeira vez que você está estudando para PF? Sim, para PF, sim. Eu já vim estudando, já tenho uns 2 anos para Polícia Civil, né? Mas para PF eu comecei recentemente. Mas Polícia Civil não cai contabilidade. É, exatamente. Mas você gostou? Tem sua Sim, lógica. gostei bastante. Principalmente eu assisti sua outra aula gravada, né? Principalmente para mim que não fazia a mínima ideia, consegui pegar, acho que a parte principal deu para pegar muito bem. Assim. Ótimo. Tomara que vocês vão bem na prova. Então, boa prova para vocês. Obrigada. E vocês com o Márcio aí. Muito obrigado, Tchau, professor. obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada, Márcio. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Daniel. Boa noite você. Obrigada. Tchau. Em seguida, tchau. eu vou já subir a aula, daí vocês vão poder, né, dar mais uma revisada, mais uma olhada, tirar eventualmente alguma dúvida, tá? Em seguida, a gente já sobe e já manda o link para vocês, ok? Beleza, obrigado. Obrigado, Milton. Um abração, Márcio. Boa noite, até mais. Boa noite para você. Tchau.